Quarta-feira, dia 15 de julho. Bom, eu vou convidar para participar comigo agora, aqui do programa, a advogada Melissa Arial Pires. Bom dia, Melissa, tudo bem com você? Bom dia, Renata. Tudo certo? Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham hoje. Bom, Melissa, hoje, como eu anunciei no bloco anterior, aqui quando eu ainda estava com a Átila, a gente vai falar aí sobre essa decisão que eu acho que pegou todo mundo aí de surpresa, essa decisão da Agência Nacional de Saúde e da Justiça, desobrigando os planos de saúde a cobrirem testes de coronavírus, do Covid-19. Uma decisão aí que bem polêmica, né? Queria que você comentasse aí com a gente hoje sobre isso, lembrando que a doutora Melissa Arial Pires é especialista aí em direito à saúde. Renata, a gente comunicou aqui no programa quando essa liminar foi deferida, né, numa ação que foi proposta na Justiça Federal, e nós comentamos aqui que nós íamos acompanhar, e eu lembro de ter falado aqui que a gente precisaria acompanhar, porque não era uma questão de fácil solução para a Justiça, né? Então, foi deferida a liminar, houve a inclusão, né? E desde então eu tenho ouvido relatos de dificuldades dos consumidores em conseguir realizar esse exame nas redes laboratoriais. As redes laboratoriais vêm dizendo que os planos ainda não autorizaram, ainda ficou uma situação meio indefinida na prática, assim, para os consumidores. E acompanhando tudo isso, né, a Agência Nacional de Saúde, ela interpôs um recurso dessa decisão, que foi proferida pela primeira instância, e a segunda instância do tribunal, né, suspendeu essa liminar, e logo em seguida a Agência Nacional de Saúde comunicou que, embora tivesse recorrido, né, para tirar essa obrigação dos planos de saúde, na prática ainda haveria a possibilidade do consumidor conseguir esse exame, porque o que aconteceu? Houve a inclusão desse exame no rol da ANS, né? Mais uma vez, trazemos aqui o rol da ANS. Então, o rol da ANS é um rol que orienta a cobertura dos planos de saúde para os consumidores. Então, o que está ali no rol, os planos de saúde cobrem. Isso não só com o teste, com o exame sorológico da Covid, mas com todos os exames, né? A realização de exames pelo usuário do plano de saúde tem cobertura pela lei. Está escrito na Lei 9656 que quem contrata a cobertura ambulatorial e a hospitalar tem direito à realização de exames. Então, eu não vejo muita diferença assim, nesse exame para outros exames. O que eu vejo é que, mais uma vez, a gente tem uma interferência aí da agência reguladora no tratamento do que é indicado pelo paciente, né? Que eu acho que não é muito a função da agência reguladora, né? Eu acho que quem indica exame para o paciente é o médico. Então, o médico, diante até da orientação do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde orienta que a Covid ela pode ser confirmada por critérios laboratoriais e, na ausência de teste, por critérios clínicos e epidemiológicos. Então, a gente tem primeiro o teste, né, que é importante, né, para contenção, para propostas de medidas para o isolamento social, né, a realização de testes em massa, a gente sabe que foi utilizada por vários países, né, para orientar as políticas públicas de combate ao Covid-19. Então, o teste é importante. Eu sinceramente, eu discordo da Agência Nacional de Saúde quando ela diz que foi uma decisão acertada porque os consumidores, na verdade, querem saber se estão imunes. Na verdade, não é bem isso. A gente tem uma doença, né? O médico, ele indicou, né, conforme a literatura médica manda, né, não só o teste sorológico da Covid, mas qualquer exame que um médico indique, né, é porque há uma indicação clínica para aquilo ali. Então, quando você diz que a decisão foi acertada porque os consumidores querem saber se estão imunes ou não, você
eu acho que você está desconsiderando até o trabalho do médico, né, que diante de sintomas, né, da Covid, prescreveu o exame. Né? Eu acho que a gente tem que perceber que o médico é uma pessoa importantíssima e que ele não pode ser desconsiderado nesse momento. Né? Se ele indicou a realização de qualquer exame, né, e esse exame está ou não incluído no rol, essa que é a questão, a gente discute aqui, sempre discutiu, debateu, né, Renata, a questão dos exames. A gente tem PET scan, por exemplo, que não está incluído no rol da ANS, e por causa disso não há direito à cobertura. A gente tem que discutir essa questão do rol. É muito importante, porque o rol ele limita de forma muito grave a assistência à saúde, limita, pelo plano de saúde, a cobertura de doenças que têm que ser tratadas e que não há exclusão de cobertura na lei. Né? Então, nós temos que observar a justificativa que foi usada pela Justiça para cassar essa liminar, para combater isso, porque eu acho que realmente existe uma falta de compreensão aí a respeito do diagnóstico da doença, como é feito o diagnóstico da doença. Né? A Agência Nacional de Saúde, Renata, já estava admitindo incluir esse teste no rol. Ora, se ela estava admitindo incluir, como é que a Justiça vem agora e diz que não é para não tem cobertura obrigatória? Ela já estava mesmo admitindo, e diante de todos os estudos que existem a respeito da importância da testagem, eu acho que essa na minha opinião, na minha, né, humilde opinião aqui, eu acho que o Tribunal de Justiça errou ao cassar essa liminar. Ô, Melissa, eu realmente fiquei bem surpresa com essa postura aí da Agência Nacional de Saúde quando diz que as pessoas estavam utilizando esse teste para saber se estariam imunes ou não. É óbvio que, assim, eu acho que todos nós temos a curiosidade, isso é natural do ser humano, tá? Todos nós temos a curiosidade de saber se já contraímos ou não, mesmo porque essa, em muitos casos, é uma doença assintomática, então muitos de nós não sabemos se tivemos ou não se tivemos ou não contato com o coronavírus, porque podemos, né, a gente pode ter contraído o vírus sem saber, né? A gente pode ter contraído na condição de assintomático. Então, assim, ok, a gente pode ter curiosidade de saber se a gente tem os anticorpos, então que a gente pegue e pague para isso. Agora, eu acho que assim, é o que você falou, você tirar a autoridade e você até você desconfiar do trabalho do médico, quando o médico emite ali um pedido de um exame baseado nos sintomas do paciente e solicita ali um pedido e uma autorização para que o exame seja feito baseado naquela consulta, seja ela presencial ou através de um teleatendimento. Então, você está tirando totalmente a autoridade do médico. Como se o médico estivesse prescrevendo o exame só porque a pessoa quer saber se está imune. Primeiro, a cobertura, quando foi determinada liminarmente, foi uma cobertura, e nós falamos aqui, que é uma cobertura conforme indicação médica. Uhum. Né? Não existe nenhum relatório médico que, imagino, né, que não tenha sido apresentado nenhum relatório médico para o plano de saúde autorizar um teste sorológico da Covid, dizendo, estou prescrevendo só porque ela quer saber. Entendeu? Essa justificativa não é adequada. A gente sabe que a literatura médica, ela afirma que o exame é seguro se ele feito com uma coleta adequada, né, que considere a sensibilidade dos primeiros dias da doença. Existem vários tipos de critério. Você não pode simplesmente dizer que a pessoa só quer fazer o exame, a pessoa vai fazer o exame só porque quer saber se está imune. Não é bem assim, a gente tem uma doença gravíssima, as pessoas têm sintomas de doenças, seja ela qualquer doença, né, e o médico vai lá e diante dos sintomas ele prescreve o exame. Qual é a diferença?
Eu quero saber se eu estou doente? Sim, eu quero saber se eu estou doente, eu quero saber se eu tenho uma doença, eu faço exame para isso. Eu pago, inclusive, a cobertura ambulatorial para ter acesso a exames, né? Então, é muito complicado quando a gente diz que a pessoa só está fazendo exame só porque quer saber se tá imune ou não, né? A gente desconsidera a palavra do médico, né, que observou os sintomas e, diante da observação dos sintomas, indicou a realização de um exame. É uma justificativa totalmente esdrúxula por parte da Agência Nacional de Saúde. Realmente, assim, a gente precisa realmente tecer duras críticas a esse posicionamento da Agência Nacional de Saúde. Eu acho que o tribunal, Renata, quando cassou essa liminar, ele deu muita relevância ao trabalho que está sendo desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde. O tribunal disse que a agência ela tem essa liberdade, né, a lei da Agência Nacional de Saúde, a obrigação de fazer esse rol, né, e de editar esse rol de coberturas mínimas obrigatórias. Gosto sempre de falar porque é a cobertura mínima obrigatória. Então, e esse rol ele é atualizado de 2 em 2 anos no mínimo, né? Então, a gente tem uma evolução da medicina que precisa ser acompanhada, porque senão a gente fica com uma defasagem da assistência à saúde, né, do que a gente tem no nosso país. Né? Nós precisamos entender que os planos de saúde, muito embora eles não sejam obrigados a cobrir tudo, existem limitações essas que estão previstas na Lei 9656 de 98, a gente tem que cuidar porque o rol, ele às vezes ele limita o tratamento de doenças e essa limitação se afigura como abusiva, como ilegal. É por isso que o rol ele tem sido questionado muitas vezes na justiça, porque essa limitação acaba comprometendo, né, a assistência à saúde do usuário que contratou o plano de saúde para ter assistência nos limites da lei, nos limites daquela exclusão que está na lei. Melissa, eu queria mudar de assunto agora e anotei aqui algo que a gente já está para falar aí há umas 2 semanas e a gente não tem conseguido, que é sobre os 22 anos da Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde. E aí eu queria começar esse assunto te fazendo a seguinte pergunta. A gente tem mais motivos para comemorar ou não? Olha, Renata, eu vou dizer para você que a gente tem motivos para comemorar, sim, especialmente nesse momento onde está sendo debatido no Congresso a alteração da Lei 9656, e a gente tende a entender e concordar, né, com opiniões de especialistas, no sentido de que há uma possibilidade muito grande de retrocesso nas conquistas que a gente teve com a Lei 9656. Então, é um momento da gente revisitar, sim, a 9656 e dizer que houve as alterações, né, o marco legal, que a gente assim considera, né, a 9656, trouxe benefícios, sim, para os usuários, porque até então a gente tinha o que hoje eles estão querendo voltar a fazer com a alteração da Lei 9656, que é uma assistência à saúde fragmentada. Né? Você contrata, olha, eu só vou ter direito a tratamento de determinadas doenças, eu vou só ter direito a determinado tratamento de alguns exames. Essa fragmentação da assistência é muito danosa e é o que existia antes da 9656 e que a 9656 resolveu, trouxe, né, muita proteção para os usuários, na medida em que estabeleceu que os planos de saúde são obrigados a cobrir tratamentos de todas as doenças
listadas na Classificação Internacional de Doenças. Nós temos contratos anteriores à lei, que não foram adaptados, os contratos antigos, né, que a gente comenta aqui, que tem exclusão de doenças, que não cobre pelo contrato doenças crônicas, não cobre AIDS, né, não cobre doenças infecto-contagiosas, né? Tá certo que hoje até essas cláusulas elas nem são muito mais aplicáveis assim na prática. Os planos de saúde acabam não negando com relação a isso, porque é tão absurdo que, caso a caso, ali o plano de saúde acaba não aplicando o que está previsto no contrato e cobre as doenças infecto-contagiosas, cobre a AIDS, mas a gente tem que lembrar que isso existia no passado, e que no passado não existia proteção nenhuma, e que com a Lei 9656 existiu esse avanço. Então nós temos sim que revisitar a lei, né, nesse momento de 22 anos dela, e sempre debater aqui, se possível, Renata, essas reformas que estão sendo pretendidas para a Lei 9656, porque são muito danosas para a nossa assistência à saúde, né? A gente vai ter um cenário onde doenças mais complexas, tratamentos mais caros, vão ser feitos pelo SUS, muito embora você tenha o plano de saúde. Então, a gente precisa orientar os nossos ouvintes que, se essas propostas passarem, a gente tem consequências muito danosas e a gente vai retroceder, sim, na nossa assistência suplementar à saúde aqui no país, depois da 9656. Eu queria te perguntar, Melissa, assim, você falou que a gente tem motivos para comemorar, né? Mas se a gente pudesse listar, eu não sei se é possível isso, mas se a gente pudesse listar quais foram, e se há, né, perdas, quais foram as principais perdas desde lá da existência, da implantação, né, da Lei 9656? Há perdas que a gente possa listar de lá para cá? Eu acho assim, Renata, eu vou dar um exemplo, né? As exclusões de cobertura da Lei 9656, né? A gente tem um artigo em que ele diz ali todas as exclusões do plano de saúde, tá? O que o plano de saúde não pode ser obrigado a cobrir? Uma das limitações que a gente tem é a inseminação artificial. Né? Vou dar um exemplo aqui da inseminação artificial. E hoje a gente tem uma discussão na justiça já, né, há muito tempo, a respeito do planejamento familiar. Né? Porque a própria 9656 garante cobertura para planejamento familiar, mas a gente tem a inseminação artificial excluída da cobertura e não temos nada a respeito da fertilização in vitro, né? Nós temos recentemente uma discussão na justiça a respeito da fertilização in vitro para pacientes de tratamento oncológico que precisam preservar a sua fertilidade. Então, assim, é uma lei boa? É uma lei boa de acordo, em comparação com o que a gente tinha no passado, mas certamente, desde 98, 99 para cá, né, muitas mudanças foram promovidas na lei justamente por conta de uma deficiência. Uma delas é a própria inclusão do medicamento oral para tratamento de câncer, né, que em 2013 foi incluído, né, através de uma lei, porque até então todo paciente oncológico que precisava de um medicamento oral, quimioterápico oral, tinha que brigar na justiça, né, porque a lei excluía os medicamentos orais. Então a lei não é perfeita, né, certamente ela é bastante questionável, vem sendo questionada na justiça, né, e por causa disso, essa judicialização, especialmente dando um exemplo com relação aos medicamentos quimioterápicos orais, a judicialização promoveu uma alteração na lei. Então, é muito importante a gente debater essas dificuldades na cobertura da assistência suplementar à saúde, para a gente poder promover alterações boas na 9656, né, para que a gente tenha essa cobertura assegurada pelos planos de saúde nos termos em que se pretendeu quando se promoveu o marco legal da assistência suplementar à saúde com a 9656.
Você usou aí uma expressão que a gente já conversou algumas vezes no programa, né, Melissa, que é o excesso de judicialização na saúde. A gente continua tendo ainda um excesso de judicialização na saúde? Temos Temos, né? muita judicialização na saúde, temos. Com relação aos planos de saúde, o que eu vejo, Renata, e todo mundo que quiser estudar e se interessar pelo tema, se for buscar as decisões judiciais acerca da relação do usuário com o plano de saúde, é tudo com base na abusividade do contrato. Né? Existe um contrato, assim como você contrata, aluga um apartamento, né, que tem um contrato de locação, quando você contrata um plano de saúde, você também tem um contrato que é regulado por cláusulas. Né? Essas cláusulas, elas são muitas vezes abusivas. Né? E quando o plano de saúde coloca essa cláusula abusiva no contrato, com base numa autorização de um regramento da Agência Nacional de Saúde, a gente tem um problema. Porque como que a Agência Nacional de Saúde pode autorizar uma situação através de uma resolução normativa que a justiça entende que é ilegal? É por isso que o autor dessa ação aqui, né, que ganhou a liminar, né, disse que vai recorrer. E disse claramente aqui, a ANS foi a do CESP, né? Ela disse assim: a ANS, mais uma vez, mostra que atua em defesa dos planos de saúde e não dos consumidores. Se esse teste não é importante para o controle da pandemia, pergunto, por que a Anvisa autorizou sua realização, inclusive por farmácias? É um absurdo essa decisão e vamos brigar para revertê-la, afirma Renê Patriota, presidente da ADUCESP. Então, a Agência Nacional de Saúde, ela está trabalhando de uma forma que não vem colaborando, né, com a defesa do consumidor, que é uma defesa prevista na nossa Constituição. Essa questão do rol é importantíssima. E essa questão do rol está incluída na discussão da reforma do nosso marco legal, na 9656. Né? É muito importante a gente estar sempre discutindo isso aqui, Renata. Muito obrigada até pelo espaço da gente falar, porque depois que as reformas forem promovidas na 9656, vai sobrar para cada um de nós, né, ter um plano de saúde, contratar um plano de saúde com uma expectativa que, no final das contas, a gente vai buscar no SUS. Uhum. Exatamente. Aí é aquela história, né? Não adianta chorar sobre o leite derramado, né, Melissa? Estamos aqui, Renata, promovendo esse debate, né? Toda quarta-feira a gente vai discutir a 9656, porque é muito importante a gente orientar e pedir aos nossos ouvintes que participem enquanto a gente pode. Porque depois que a alteração da lei tiver sido feita, aí a gente vai chorar sobre o leite derramado. Então é um momento muito importante. Essa proposta de alteração são centenas de projetos, né, que visam a alteração da 9656, e nós vamos debater esses projetos aqui no programa Reclamar Adianta, para trazer todo mundo para o debate. E o lobby dos planos de saúde é muito grande, né, Melissa, para que todas essas alterações sejam feitas. Pois é, Renata, veja bem, olha o lobby dos planos de saúde, né? Já que você falou a respeito disso. A gente sempre fala aqui, eu não me canso de repetir a respeito dos planos populares, que é uma das propostas de reforma, né? Os planos populares, você vai ter acesso a alguns tipos, né, de coberturas. E quando, na verdade, você for precisar de um tratamento mais complexo, você vai para o SUS. Então, assim, na verdade, nós estamos autorizando o plano de saúde a prestar um serviço aqui no país, só que, na verdade, quem vai prestar o serviço é o SUS. Porque quando a gente precisar da cobertura, não tem. Uhum. Então, assim, nós precisamos entender muito bem como é que funciona esse financiamento. Né? Em todos os debates que eu tenho participado a respeito da nossa assistência à saúde, todos os especialistas
debatem que o grande problema da nossa assistência à saúde é o financiamento. Né? Eu pago um plano de saúde para ter assistência pelo SUS? Como é que vai funcionar isso? Quando eu precisar do câncer, de uma cirurgia para o meu tratamento oncológico, eu vou buscar no SUS porque eu tive um plano popular que só me deu acesso a um exame ou outro? É muito complicado aqui nesse país a gente discutir isso, porque a gente tem o artigo 196 da Constituição Federal, né? E nós precisamos debater esse artigo. Não, o grande problema, Melissa, é que é assim, você vai comprar um plano popular na expectativa de estar comprando um plano de saúde que vai te dar acesso àquilo que você sonha como plano de saúde. Esse que é o grande problema. Tanto é, eu vou fazer uma analogia ao que a gente conversou sobre isso, se eu não me engano, na semana passada ou na retrasada. É o tal do que a gente vira e mexe, eu mando esse tipo de reclamação para você, do tal plano de benefício, que as pessoas compram achando que estão comprando um plano, achando que estão adquirindo um plano de saúde. E aí, quando vão usar, percebem que não é um plano de saúde. Então, assim, é isso que vai acontecer com o tal do plano popular. Quando ela for usar, ela vai perceber, mas espera aí, eu não tenho direito a uma cirurgia, eu não tenho direito, eu não tenho direito a um exame, eu só tenho direito a uma consulta. É isso que vai acontecer. Então, assim, mais uma vez, a pessoa vai estar sendo eu não vou dizer que ela vai estar sendo enganada, mas ela vai comprando estar gato por lebre, mais ou menos assim. Ela vai estar comprando gato por lebre, ela vai estar sendo ludibriada, porque a gente sabe que a informação ela não é passada na totalidade. Infelizmente é isso que acontece. Renata, infelizmente nós temos um problema grave de acesso à informação. Né? Você vê que o problema é tão grave de acesso à informação que na justificativa, vou repetir, na justificativa que a Agência Nacional de Saúde deu a respeito dessa cassação da liminar, a respeito dessa questão de que o consumidor quer saber se está imune ou não. A discussão não é essa. Né? Nós temos diferentes tipos de testes no mercado. Entendeu? Testes que devem ser feitos num determinado período da doença, né, com determinados tipos de sintoma. Então, não adianta você resumir, né, uma questão grave dessa, que é a testagem, com base nisso. Desculpa. Bebe uma aguinha aí. Esses dias também, ó, eu dei uma de tosse aqui no programa, e aí o pessoal tá falando, e é coronavírus? Eu falei, não tem problema, eu tô aqui sozinha, não tem ninguém perto de mim. Não é isso. Só lembrando, vou aproveitar para passar os nossos contatos aqui para os nossos ouvintes. Lembrando que você participa aqui com a gente pelo nosso WhatsApp. Lembrando que a gente não atende nesse número, tá? Você participa com a gente, manda sua dúvida aqui pelo nosso WhatsApp, o 99328 9328 99328 9328, manda sua mensagem de áudio ou de texto. Não adianta ligar, porque a gente não atende nesse número, tá bom? Tem muita gente perguntando quando o programa Reclamar Adianta voltar ao normal, tá? A gente vai voltar ao normal quando for seguro todos os nossos colaboradores estarem no estúdio novamente, tá bom? Então, por enquanto, você continua mandando sua mensagem para a gente por áudio ou por texto para o nosso WhatsApp, 99328 9328 99328 9328. Renata, mil desculpas aí pelo acesso de tosse aqui. Rainha da crise alérgica. Eu, várias vezes no programa, tava crise de tosse, que eu tinha que sair correndo, tá? E ir para a Copa aí da rádio para poder deixar o Átila falando no microfone,
para poder não dar crise de tosse no estúdio. Eu ficava também, porque olha, crise alérgica de tosse é triste. Se recuperou, Melissa? Tá tudo bem? Recuperada, obrigada. Vamos lá. Se precisar, a gente para de novo. Sempre. Não, tá tudo certo. Já tô com o meu copo de aguinha que eu esqueci hoje. Mas tá aqui do meu lado já. O meu aqui do lado também. Vamos lá. Então, nós estávamos falando a respeito dessa postura, né, da Agência Nacional de Saúde, que é uma postura que, infelizmente, não ajuda no debate, né? Porque falei, né, trouxe a questão de que ela disse que, na verdade, os consumidores querem saber se estão imunes, mas a questão não é essa. A questão é que a gente tem uma doença e a gente tem um médico que prescreve a realização do exame por causa dos sintomas dessa doença. Então, o debate ele tem que ser um debate honesto, né? Um debate onde as informações sejam prestadas para o consumidor, né? Onde ele saiba realmente o que é que está sendo debatido. E esses planos populares são muito importantes. Exatamente. Não, e assim, é impressionante, Melissa, assim, a quantidade, eu volto a falar, eu fico muito impressionada cada vez que a gente recebe aqui no programa uma reclamação sobre essa questão desses planos, eles chamam de planos de benefício, né? E toda vez eu compartilho com você e peço para que você oriente os nossos ouvintes sobre essa questão desses planos de benefício, porque eu sempre percebo que as pessoas, elas confundem muito, né? Elas acham que elas estão adquirindo um plano de saúde e elas vão à consulta naquela expectativa de que elas estão indo elas não vão ter que pagar nada muitas vezes, elas acham que elas vão ter os mesmos direitos como se elas tivessem contratado um plano de saúde. Então, só por aí a gente percebe que no momento que elas contrataram aquele tal plano de benefícios, a informação não foi passada de forma adequada. Então, é por isso que eu sempre faço essa analogia a esses planos populares, porque eu tenho, olha, eu digo para você, eu tenho certeza que se esses planos populares, eles vingarem como a expectativa de que vingue, as pessoas vão achar que elas vão estar contratando um plano popular e vão ter direito a tudo. Então, assim, elas vão chegar com a carteirinha lá no hospital e vão falar, olha, eu tô passando mal, preciso ir para o serviço de urgência. E vão achar que vão ter direito ao serviço de urgência, vão ter direito à internação, vão ter direito a fazer todos os exames, porque no momento que contrataram aquilo, não tiveram acesso à informação. Então, assim, eu acho tão perigoso tudo isso, sabe? Acho tão perigoso, porque, assim, falta informação. E eu sempre digo aqui, Melissa, eu sei, assim, a gente como consumidor, a gente também tem os nossos deveres, mas o direito à informação está lá previsto no Código do Consumidor. Então, assim, e isso é um direito básico do consumidor, mas eu sei também que a gente tem que ter lá a nossa obrigação de fazer todas as perguntas, sabe? A gente tem que ter também, a gente tem que se habituar a isso. A gente tem que ter curiosidade de perguntar tudo. Eu sempre, assim, quando a gente recebe as reclamações aqui no programa Reclamar Adianta, eu sempre, por exemplo, assim, recebe uma reclamação de um consumidor que comprou no site Xing Ling, tá? Para não falar o nome de um site aqui. Aí a primeira pergunta que eu faço, você já comprou nesse site? Alguém te indicou esse site? Você pesquisou nesse site antes de comprar? E aí eu percebo muitas vezes que as pessoas até ficam um pouco constrangidas. Porque assim, ou então aquela coisa assim, a pessoa recebe uma oferta de um site, de uma TV que custa 5.000 reais. Mas aí ela recebeu a oferta daquela mesma TV que ela sabe que custa 5.000 reais, mas recebeu a oferta da TV custando 1.000 reais. Aí ela vai lá e compra, porque ela achou aquela oferta demais. E ela acha que não é uma pegadinha aquilo, que não é
uma fraude aquilo, que ela não está caindo no ponto do vigário. Então, assim, a gente também tem que ter um pouquinho de malícia nas coisas, sabe? Acho que esse aqui é o ponto da questão. A gente, como consumidor, a gente tem que ter um pouquinho de malícia também na contratação dos serviços. Então, Eu sei, Renata, mas assim, especialmente com relação ao plano de saúde, a gente vê muita dificuldade assim de compreensão de grande parte da nossa população, não, porque claro, são expressões difíceis de entender, são muitas regras, né? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, a 9656, nós temos o regramento da Anvisa, da ANS, do Consul, nós temos muitos regramentos. Então, assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? E que a gente vem fazendo aqui no Reclamar Adianta há muitos anos, né, Renata? Trazendo essa informação para o consumidor começar a compreender, né, quais são esses direitos, quais são as obrigações, para aprender a se posicionar junto a qualquer um, né, junto ao plano de saúde, junto àquela pessoa que está alugando um apartamento para você, né? Você tem que se informar. Né? A gente sabe que aqui é um país onde há sonegação de informação em todas as esferas, né? E eu acho que nós meio que nos acostumamos a isso e a fazer vista grossa com relação a isso, para depois talvez querer se aproveitar de alguma coisa, mas não é a forma certa que a gente tem para resolver. Nós temos que debater o contrato antes da celebração do contrato. Né? Só que, por exemplo, com o plano de saúde a gente não consegue debater, com o contrato de adesão a gente não consegue debater nada, porque as cláusulas já estão lá prontas, aí só sobra reclamar depois. Né? Mas é importante você ter conhecimento a respeito dos seus direitos antes de contratar, para você poder fazer uma melhor escolha. Para você, se tiver que brigar depois porque é um contrato de adesão, né? E contrato de adesão tem muitas condições, às vezes, ilegais, para que você saiba onde que você vai brigar se você tiver algum problema. Né? Então, tem que se informar e a gente está aqui para isso, para mostrar quais são esses aspectos importantes do debate a respeito dos planos de saúde, para que todo mundo fique atento. Com certeza. Ô, Melissa, eu queria agora... Já não estou mais vermelha. Não, eu dei um aqui para você dar uma respiradinha. Se você estiver ainda com a voz um pouquinho engasgada, a gente para de novo, tá? Tá bom. Queria só tocar no último assunto aqui, antes da gente encerrar aqui a tua participação de hoje. Estava lendo uma notícia hoje aqui que foi publicada no Globo, uma notícia bem interessante de que os planos de saúde estão levando atendimento à casa dos doentes crônicos durante essa pandemia. A gente sabe que a maioria dos usuários não tem acesso a serviços como ligações, consultas online e mensagens. Estou falando de usuários, de pessoas muito simples, pessoas muito humildes. E aí, vou ler aqui uma história para a gente contextualizar essa notícia. A pandemia do Covid-19 deixou a aposentada Ivone Montavani, que é cardiopata, tem 79 anos, muito angustiada. E aí, como milhões de brasileiros acometidos por doenças crônicas, só nos programas de acompanhamento dos planos de saúde são 2,5 milhões. Ela temia não conseguir dar continuidade ao tratamento, né? E que isso pudesse aí deixar ela mais vulnerável à contaminação pelo coronavírus. Ela não sabia o que fazer. Aí as médicas ligaram para ela e disseram que manteriam o acompanhamento à distância. Isso deixou ela bem aliviada. As médicas falaram, né, deram orientações para que ela fizesse exercícios físicos em casa. Ela passou a falar com a psicóloga dela toda semana, passou a fazer tratamento, né, acompanhamento com a cardiologista dela toda semana, com a geriatra, com a fisioterapeuta e com a nutricionista. As consultas passaram a ser online. O plano de saúde passou a fazer ligações para ela todas as semanas,
passou a fazer, a mandar mensagens por WhatsApp, ela passou a receber visitas de enfermeiro, o plano de saúde passou a entregar medicamentos. Então, assim, os planos de saúde nessa época tiveram que inovar para aumentar o contato com os usuários e manter aquela rotina dos doentes crônicos que inspiram aí os cuidados no dia a dia e principalmente para manter os tratamentos durante essa quarentena. Achei bem interessante essa notícia, que também, assim, mostrou um lado bom. A gente critica tanto, né, Melissa, os planos de saúde, mas também mostrou aí um lado bom e a preocupação deles com os seus usuários durante esse período aí de quarentena. A gente sabe, e a gente já até noticiou isso aqui no Reclamar Adianta algumas vezes, que aumentou o número de mortes, isso já foi noticiado aí pela mídia durante esse período, aumentou muito o número de óbitos em casa, porque as pessoas passaram a ficar com muito medo de ir aos hospitais, começou a sentir aí algum sintoma de infarto. A pessoa tinha medo de ir ao hospital, então ficava em casa, acabava falecendo. Aquele paciente de diabetes, aquele diabético crônico, evitava ir à consulta de rotina. Então, assim, a diabetes aumentava muito. Então, o paciente tinha ali acabava piorando muito e acabava falecendo em casa. Enfim, as pessoas passaram a se descuidar muito nesse período de isolamento social, nesse período de quarentena, e o número de óbitos acabou aumentando muito em casa. Então, assim, uma boa notícia aí que os planos de saúde também passaram a se preocupar com seus pacientes nesse período de isolamento social e nesse período de quarentena e reforçaram aí o atendimento à distância dos seus pacientes. A gente dá tanta má notícia aqui dos planos de saúde, é bom dar uma boa notícia também, né? Eu acho assim, Renata, depois, quando veio a pandemia, a gente teve uma resolução normativa da agência que alterou os prazos de atendimento, né, majorou, aumentou esses prazos de atendimento, e isso prejudicou tratamentos que não fosse da Covid. Isso houve esse prejuízo, né? E logo em seguida veio a regulamentação da telemedicina, né? O Conselho Federal de Medicina emitiu um ofício, mandou para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde acabou regulamentando isso, depois veio uma lei que foi assinada pelo presidente a respeito disso. Então, foi meio a toque de caixa que se pretendeu regulamentar esse atendimento à distância por causa da pandemia, mas a telemedicina já vinha sendo discutida há muito tempo, e ainda que haja toda esse regramento que foi feito, tanto pelo Ministério da Saúde, como pelos planos de saúde, como por lei, né, ainda existe muita dúvida a respeito desse atendimento à distância, Renata. Né? A gente que eu que estou aqui no meio do direito médico da saúde, converso com especialistas, né, médicos e profissionais de saúde, advogados, e a gente vê que realmente não tem consenso a respeito da telemedicina. Né? Nós falamos, inclusive, na semana passada aqui, junto com a Proteste, né? Eu lembro que eu até comentei aqui como é que um oftalmologista vai fazer uma consulta, como é que um ginecologista vai fazer uma consulta à distância, né? Existe ainda uma discussão muito grande a respeito disso. Vamos ter que acompanhar, porque notas técnicas estão sendo emitidas, porque é na prática que a gente vai ver, porque o plano de saúde ele tem que garantir assistência médica. Sim. A assistência domiciliar não está prevista no rol da agência. Assistência domiciliar à saúde. Você pode contratar por fora, pagar um pouco mais. A gente fala a respeito do home care, que não tem cobertura. Então, quando você vê o plano de saúde dando essa assistência domiciliar, é porque ele não está podendo dar assistência hospitalar. Sim. Ou na sua própria clínica. Então, na verdade, a gente vê que o plano de saúde ele está cumprindo a sua obrigação de que é garantir a assistência médica que foi contratada. Uhum. Perfeito. Melissa, eu queria te agradecer imensamente pela tua participação hoje aqui com a gente no programa Reclamar Adianta. Mais uma vez, muito obrigada pelos teus esclarecimentos e por compartilhar aí o teu conhecimento de direito médico, de direito à saúde com a gente. Quero me despedir de você, pedindo para que você compartilhe aí com a gente as suas redes sociais, que inclusive já estão aí
né? @arealpires_direito à saúde. Exatamente. Renata, mais uma vez, obrigada pelo espaço aqui da gente debater a nossa assistência à saúde, seja assistência suplementar, seja a nossa assistência pública. Na verdade, o que a gente quer mesmo é trazer as pessoas para o debate. Agora que a gente está num momento de eleições, né, em que a gente precisa se atentar ao que esses candidatos vão falar, né, a respeito da assistência à saúde. A gente tem um mundo pós-pandemia, que esses governantes que vão ser eleitos, eles vão enfrentar os desafios que a gente já está começando a debater hoje. Então, é muito importante a participação de todo mundo. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de trazer a nossa saúde aqui para debate. Né? Quem quiser saber, conhecer um pouquinho mais, participar de mais debates a respeito do assunto, só seguir lá as redes sociais, que a gente está sempre debatendo vários tipos de assunto lá. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta, Melissa. Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.